Começa agora, Inédita Pamonha. Por instantes felizes, virginais e irrepetíveis. Está no ar o meu, o seu, o nosso Inédita Pamonha. Oferecimento de Eastman Chemical do Brasil e de BNP Paribas Asset Management. Obrigado aos nossos incontáveis apoiadores, que do alto da sua infinita generosidade tornam tudo isso possível. Nós vamos então trabalhar a Ilíada. E nós tínhamos visto que Patroclo morreu. Mataram Patroclo, houve uma disputa pelo seu corpo e ainda assim Menelau lutou pelo corpo de Patroclo, depois o corpo de Patroclo acabou na mão dos troianos e depois voltou para a mão dos gregos, que o trouxeram para o seu acampamento. Então, essa é a situação em que nós nos encontramos. Patroclo voltou para o seu acampamento. E aí, claro, voltou marmório, foi enrolado nos tecidos mais finos, as suas chagas foram cobertas dos ungüentos mais sofisticados, foi colocado ambrosia e néctar no seu nariz, ou seja, Patroclo, ele teve tratamento de rei mesmo, viu? Se bobear até de Deus, impressionante como cuidaram bem de Patroclo, e eu não preciso dizer que quando Patroclo chegou em cadáver, Aquiles teve momentos assim de dor tão intensa que ele se atirava no chão, ele se debatia, ele arrancava os cabelos, ele não suportou, não é, a morte de Patroclo. Essa é a grande verdade. Ele sofreu demais da conta, para além do que se pode imaginar quando se perde um ente querido. Então, todo o esforço é de mostrar que todo mundo fica triste, muito triste, quando perde alguém de que gosta muito, mas que Aquiles foi muito, muito, muito além disso, mas muito além disso. Enfim, aí, claro, botaram Patroclo em tecidos de linho, em mantos, em coisas, arrumaram para ocupar o leito de morte, não é? E havia, com esse negócio do ritual fúnebre, aparentemente uma preocupação imensa, né, de que tudo fosse realizado como tinha que ser, e todos faziam muita questão disso, né? E bom, num determinado momento, depois que Aquiles chorou tudo que tinha que ter chorado, ele se levantou, ele se afastou do cadáver, né, do corpo de Patroclo, e então ele disse: é o seguinte, eu vou me vingar. E para se vingar, claro, ele tinha que retomar a batalha. Para retomar a batalha, ele tinha que passar por cima da quizumba dele com Agamenon, né? Que no final das contas foi o que o impediu de guerrear durante esse tempo todo. Então, ele convocou uma assembleia. Para essa assembleia foram todos, inclusive os que nunca iam, pessoal da cozinha, pessoal que tomava conta dos navios, a raia miúda, né? o baixo da pirâmide. Foi todo mundo para a assembleia. E ali na assembleia
Aquiles disse que ele tinha superado a ira, né? Ele tinha vencido a ira contra Agamenon e que ele lamentava muito ter ficado prisioneiro daquela raiva, porque muita gente teria sobrevivido se ele tivesse decidido diferentemente. E que ele lamentava muito, mas que doravante ele se bateria como um leão pelos gregos. E aí, claro, Agamenon foi instado a falar, disse que ele também procedera muito mal, que ele também tinha ficado com raiva, que ele também tinha exigido Briseide e que Briseide, né, fora um capricho completamente desnecessário. Em suma, o que Agamenon fez questão de dizer é que ele devolveria a Aquiles Briseide, assegura que intocada, e ele dizia a verdade, ele nunca quis nada com Briseide porque o negócio dele aparentemente era Criseide, que tinha ido embora, se lembra disso? E Agamenon também fez questão de honrar todas as oferendas que Ulisses houvera feito a Aquiles quando da sua visita, alguns episódios faz, né? Então, Aquiles, claro, para deixar assim, cristalino para todo mundo que a Kizumba tinha sido vencida, ele aceitou, mas ele fez questão de deixar claro que o que importava para ele naquele momento era a vingança de Pátroclo, que os bens materiais, Briseide e tudo mais que fora oferecido por Agamenon, ele aceitava, mas que estava longe de ser o mais importante. Então, ele comunicou que empreenderia a vingança desde aquele momento. Foi aí que Ulisses tomou a palavra e disse: olha, não vão sair para guerrear de estômago vazio, vocês precisam se alimentar, vocês precisam se preparar, vocês precisam se vestir adequadamente, não se trata de sair aí na loucura. Aquiles então respondeu: eu vou vingar Pátroclo agora, eu não vou comer nada, e a cara gostaria que todos combatessem esfomeados, etc. E Ulisses fincou o pé, foi muito interessante. Ele falou: Aquiles, você é bom aí com a sua lança e tal, e parabéns, etc. Mas eu sou muito mais sábio do que você, eu sou muito mais vivido do que você. E eu sei que quando a energia acaba, não adianta estar com raiva. Então, é melhor se preparar. E Aquiles aceitou, todos aceitaram, todos foram se alimentar, todos foram se preparar, todos foram se vestir. E Aquiles, nesse momento, vestiu a sua armadura. Lembra, né, que fora encomendada pela sua mãe Tétis, o escudo e a lança dada por Peleu, seu pai. Aquiles estava impressionante, assim, né? Absolutamente divino. E eu insisto nisso, né? Porque essa dimensão de divindade, né? Quer dizer, a figura do herói, que é sempre a meio caminho, né, entre o humano e o divino, né? Essa figura é uma figura importante e, portanto, há muito de divino no herói, né? E aquelas armaduras, aquela indumentária fora feita por deuses, né? Foram feitas no Olimpo. Então, era um negócio realmente poderosíssimo, né? E Aquiles já era um combatente completamente fora da curva, de excelência, e estava paramentado com uma indumentária impressionante. E aí, claro, o que acontece quando junta a fome com a vontade de comer, né? Aquiles sozinho valia por um exército, né? Essa era a ideia. Aquiles sozinho valia por um exército, ele era imbatível. O fato é que todos comeram. Aquiles, ele mesmo, não quis mesmo comer, cada um sabe de si e tal, mas o exército estava bem alimentado e resolveram, então,
sair para a briga. E eu poderia ficar aqui elencando todos que Aquiles foi matando pelo meio do caminho. O primeiro foi Enéas e tal. Aí ele matou um par de filhos de Príamo, né? Rei de Troia, irmãos, portanto, de Heitor. E, bom, há muitos pormenores de carnificina, de violência, que podem, evidentemente, ser vasculhados, mas eles constituem uma dimensão um pouco repetitiva da trama, né? Porque ele mata um, depois ele mata outro, depois ele mata outro. Um detalhe interessante da história é quando ele começa a matar as pessoas dentro do rio e o rio se revolta contra ele, né? E isso pode e deve ser interpretado, né, como uma reação da natureza contra uma desmesura, há um exagero. E o rio fala para Aquiles, né, olha, aqui dentro de mim você não vai matar mais ninguém, né? E o rio cria uma onda gigantesca e o rio vai matar Aquiles, né? E Aquiles reza para a mãe, que é deusa, né? Pô, tanta história para eu morrer aqui afogado, né? Que eu vou morrer eu já sei, porque eu estou indo vingar Patroclo. Então eu sei que eu vou morrer, mas não é morrer morto por um rio, né? Que seja morto por um herói, que seja morto em batalha. Para os gregos era muito importante o motivo da morte, o cenário da morte, o contexto da morte, a maneira como a morte acontecia, né? A dignidade da morte, né? Então, nesse sentido, quebraram o galho de Aquiles, né? E com o fogo esfoguearam o rio, né? Eu fico imaginando como isso poderá ter sido, né? O fato é que o rio segurou a sua onda e desistiu de matar Aquiles. Na sequência, o episódio subsequente é Aquiles contra Heitor, né? Mas havia já uma certeza, né? Todos se refugiaram dentro dos muros de Troia, Heitor ficou sozinho do lado de fora, portanto, não havia para Heitor nenhuma chance. Como se não bastasse, Heitor tenta escapar, mas não consegue. Heitor decide, então, encarar Aquiles por conta da presença de um irmão que veio ajudá-lo, mas depois desistiu. Só que Aquiles tinha um escudo divino, né? Tem o que fazer. Então Heitor arremessa a lança com toda a força, mas a lança não ultrapassa a parte de ouro do escudo. Então Heitor está nas mãos de Aquiles, né? E Heitor pede a Aquiles que devolva o corpo, dando por certa a sua morte, e devolva o corpo ao pai. E Aquiles, que está com muita raiva naquele momento, querendo vingar Patroclo, diz, não, eu vou deixar para ser comido aí pelos cães mesmo. E isso para os gregos fazia muita diferença, fazia toda a diferença, né? Ter as exéquias, o ritual fúnebre cumprido ou não. E bom, e o certo é que mataram Heitor, todos os gregos foram lá enfiar a lança no Heitor, levaram o Heitor para o acampamento, mas aí o rei Príamo disse, eu vou lá pedir o corpo do meu filho. Aí imagina, o senhor é louco, vão matar o senhor, não sei o que, não, eu tenho que ir e tal. Eu vou levar umas oferendas, eu vou pedir o corpo do meu filho. Quando o Príamo chegou, assim, de cara lavada, no acampamento grego, você vai dizer, o que um velho, né, praticamente desarmado, chega no acampamento do inimigo, seria óbvio que ele fosse imediatamente chacinado. Mas quando viram aquele velho ali desarmado tal, pensaram, os deuses devem estar com ele, porque senão ele não ousaria. Então, disseram, o que você quer? Não, vim pedir o corpo do meu filho, trouxe aqui umas oferendas e tal. E Aquiles estava mais calmo, e, portanto, agiu como agiria normalmente. Falou, não, Então,
o próprio Aquiles pegou o corpo de Heitor e o corpo de Heitor foi melhorado, né, para não chocar o pai. Foi aquele mesmo esquema que fizeram com Patroclo, botaram lá os ungüentos para tapar as feridas, fizeram lá uns negócios, enrolaram o corpo, bem enrolado e tal, e fizeram um serviço o melhor possível e entregaram então para Príamo, para o pai. E é muito interessante porque, muito embora a carnificina seja absoluta, há momentos assim de um tipo particular de ética, né? A ética do herói, né? Que nos é muito pouco familiar, na verdade, mas que para aquela época era o que valia. Então Príamo voltou para Troia com o corpo de Heitor, que foi velado como se deve, teve todas as honras que merecia o maior herói troiano de sempre. Você, nesse momento, deve imaginar que nós estamos no final e você está esperando pelo cavalo de Troia, pela astúcia de Ulisses que botou o exército dentro de um cavalo. É preciso lembrar que quando chegou o cavalo de Troia, os troianos tinham conseguido se recuperar da perda de Heitor e estavam melhor na guerra. A história do cavalo de Troia todo mundo mais ou menos conhece, que teria colocado fim à guerra. Porém, a história do cavalo de Troia não consta da Ilíada. Então, são outras histórias, né? São outras narrativas. A história de a Ilíada acaba aqui. Aquiles acabou, como ele já sabia que aconteceria, pagando com a vida, ter ido vingar Patroclo. É preciso lembrar que ele cometeu uma série de desmesuras, de exageros, de barbaridades, ele já sabia disso, mas a vingança que o seu coração exigia implicava essa desmesura, esse desequilíbrio, essa desarmonia, essa barbaridade, esse exagero aos olhos dos deuses. Então, Aquiles permanece até hoje, junto com Patroclo, enterrados juntos e misturados. Heitor permanece até hoje entre os seus. E é claro que sobrou vivo Ulisses. E é porque sobrou vivo Ulisses que a narrativa seguinte, que um dia merecerá a nossa atenção, mas isso um dia é a Odisseia. Porque Ulisses em grego era Odisseu, e a Odisseia é a volta de Ulisses dessa guerra aí para Ítaca, para sua casa. Esse trabalho que eu fiz, que acaba aqui, em todos esses episódios da Inédita Pamonha, eles foram transcritos e melhorados. O único que ainda não foi é o que você está ouvindo, que será nos próximos dias, pela editora Citadel. A melhora do texto é feita por mim mesmo, mas muito respeitadora do que foi o oral. Todo esse trabalho, toda a reunião desses episódios será publicada em 40 capítulos num livro que brevemente lançaremos, mas muito brevemente mesmo. Quando eu digo muito brevemente, eu digo dentro de um mês no máximo, né? E nós gostaríamos muito que, claro, você tivesse essa lembrança, né? Que foi a ter acompanhado a Ilíada no oral e tê-la por escrito também. Numa edição bonita, muito bacana, que vai se juntar aos trabalhos de Hércules, já publicado, né? Que vai se juntar à Odisseia, que já foi escrita e que algum dia eu farei oralmente, mas que está pronta no texto, e que vai se juntar a 2 outros trabalhos que eu ainda realizarei, as aventuras, né, a vida de Hermes, o deus Mercúrio, e Hera, os 2 com H, a mulher de Zeus. Então, o meu sonho é fazer uma espécie de um box de mitologia que pudesse reunir a Ilíada, a Odisseia, Hércules, Hermes, Hera e Deuses para Clarice, já publicado. E aí nós teríamos, então, um box de mitologia contado desse jeito,
E eu acho que seria muito, muito bonito esse box. Estamos trabalhando nisso e a editora Citadel, como sempre, me ajudando muito nesse projeto. Respostas aos nossos apoiadores. Agora eu respondo a Arthur de Oliveira. Olá, professor. Olá a todos os ouvintes. Eu me chamo Arthur, tenho 24 anos, sou estudante de Engenharia de Produção, moro aqui em Fortaleza, no Ceará. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao professor pelo seu trabalho, professor, que mudou minha vida. Apenas em alguns vídeos você conseguiu mudar minha vida. Agradeço muito, muito pelo seu trabalho. E acredite, seu trabalho faz a diferença, professor. Bom, eu vou à minha pergunta. Nos tempos atuais, a gente percebe um fenômeno muito comum, que é a explicação de tudo. Redes sociais, blogs, sites, toda hora estão explicando coisas e poucas dúvidas são trazidas, né? Poucas incertezas são trazidas, na verdade. Isso é comum no dia a dia, né? Você conversa com um colega de trabalho e ele já sabe daquilo porque viu em algum lugar da internet. Às vezes eu me sinto um pouco deslocado desse universo de certezas por ter a consciência de que eu quase nada sei sobre quase tudo. E aí eu gostaria de perguntar ao professor o que no dia a dia a gente poderia utilizar, né, práticas comuns no dia a dia para trazer essa realidade à tona de uma forma talvez discreta, mas necessária. Essa é a minha pergunta. Obrigado. O Arthur faz uma pergunta interessantíssima. Ele diz, escuta, no mundo de hoje todo mundo sabe de tudo sobre tudo e eu me dou conta de que não sei nada sobre quase nada. E aí fica esquisito na hora de interagir. Como é que eu faço? Pois é, Arthur. Você sabe que essa dificuldade que você tem é uma dificuldade importantíssima, né? Por quê? Porque essa dificuldade é uma dificuldade que levou Sócrates à morte, né? Essa dificuldade é uma dificuldade que levou uma comunidade inteira de filósofos ao longo da história a viver, muitas vezes de maneira perseguida, escondida, esquerda, atravessada, pouco aceita. Não é uma pergunta fácil de responder, não. Por quê? Porque se você chegar nos dias de hoje, no mundo do trabalho, por exemplo, e você propuser alguma coisa à la Sócrates, não sei se vai pegar bem. E é por isso que talvez você tenha que dizer sempre o que você disse na tua pergunta. Quer dizer, pega e fala, olha, aquilo que você espera que eu saiba, eu sei também. A única diferença é que eu tenho em relação a esse conhecimento uma suspeita de que ele possa estar equivocado. E, portanto, eu tenho em relação a certezas que todo mundo tem um olhar de desconfiança, um olhar crítico. E, portanto, eu estou em melhores condições para inovar no jeito de fazer, no jeito de pensar, do que quem simplesmente aceita por favas contadas aquilo que é conhecido por todo mundo. E aí você reverteu um cenário e reverteu se servindo de um valor super na moda, que é o valor da inovação. Porque sem essa desconfiança de que o certo possa estar errado, não há como inovar, ok? Arthur, cara, eu de fato entendo o que você pergunta. E não é por acaso, né, que as pessoas que habitualmente se colocam de modo recuado e crítico em relação ao senso comum, acabam frequentando espaços comuns, né? Na universidade, ou espaços até de amizade. Por quê? Porque quem se posiciona na contramão do senso comum acaba causando desconforto, atrito, conflito. Nem sempre a vida é a mais fácil. E olha que hoje em dia não temos mais fogueiras, mas temos cancelamentos,
Eu, sinceramente, não me atrevo a comparar, não, porque as chacinas de ontem e as chacinas de hoje são chacinas. Não sei se você me entende. Valeu, Arthur. Grande abraço, cara. Esse foi mais um Inédita Pamonha, oferecimento de Eastman Chemical do Brasil e de BNP Paribas Asset Management. Então nós ficamos por aqui, eu agradeço muito a tua companhia durante todos esses episódios, a tua fidelidade, tua amizade, teu carinho. E para o próximo Inédita Pamonha, voltamos com filosofia. Espero que você fique bem, espero que você tenha gostado. E amanhã é sexta-feira, dia de reflexão matinal. Não perde, não. Um beijo grande. Valeu! Você ouviu o Inédita Pamonha, por Clóvis de Barros Filho, trazido até você pela revista Inspire-se. Acesse www.revistainspirec.com.br e nos siga nas redes sociais.